Olá, estudante do 8º ano, professores, professoras responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e a nossa aula, aí dando continuidade ao caderno, vamos falar sobre a mensagem e a intenção. Será que toda mensagem tem uma intenção? Vamos lá, então, tema da aula aí na tela para vocês: intervenção urbana. Objetivos da aula: compreender intencionalidades dos artistas em produções artísticas, leituras multissemióticas, ou seja, diversos tipos de imagens. E vamos também pensar sobre elaborar proposições sobre a solução de problemas que afetam a vida escolar ou a comunidade e verificar a estética, o conteúdo no contexto da arte. Então, essas atividades, elas estão na página do caderno volume 3, página 10. Então, assim, no caderno vocês têm apenas uma imagem. Dessa imagem vocês precisam pensar no contexto e responderem aí as questões. Eu trouxe aqui como convidada, é lógico, a professora moderadora, que também vai contribuir. Na verdade, ela vem mais para dar-nos alguns auxílios aqui nesse contexto, a professora Márcia Janine, que é a professora do ensino médio. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos. Olá, colegas da rede. E a gente vai começar já com alguns contextos aí, para entender um pouquinho como é que funciona essa questão da intervenção urbana, da arte urbana. Então, vamos lá. Então, para já contextualizar, eu lembro-me que na aula passada já perguntei alguma coisa assim do tipo e poucas questões subiram. E hoje eu quero saber com mais detalhes. Então, tem uma questão aí na tela e eu quero saber muito aí. Se você já visitou alguma exposição de pinturas, pode ser de esculturas, desenhos, enfim, ou diversas obras, onde foi essa visita e como foi, quando foi? Então, essa eu vou dar 1 minuto. Quero saber aí quais são os tipos de artes e espaços que vocês têm visitado. Ou visitaram, antes da pandemia, com certeza. Então, aí 1 minuto. Voltamos, eu estou percebendo aqui que tem várias interações. Aí, professora Márcia, o que eles estão comentando? Olha só, a professora Ilza Amaral, ela cita aqui, os alunos dela citaram que várias vezes eles estiveram em espaços expositivos e que a última visitação, a um espaço assim, foi na exposição da Tarsila do Amaral no MASP e que a experiência foi incrível. Nossa, imagina. Sim, deve ter sido mesmo, Aí, continuando aqui, eu vi que aí estão falando que a professora convidada é linda. Olha, que legal, gente, realmente. muito obrigada, a parte me toca. Então, vamos lá, continuando. O pessoal da escola também da Itapecerica da Serra, falando, alguns não conseguiram ou nunca participaram de alguma exposição. E, na sequência, tem uma pergunta aí, mas essa pergunta aí, ela está dentro do contexto dessa mesma. É só para vocês falarem aí, verificarem. E eu estou percebendo aqui que estão subindo ainda muitas respostas, é esse o objetivo, tá, gente? Então, vamos lá. Alguns alunos, por exemplo, a Bianca, da professora Dalva, já visitou, inclusive foi na escola. Nossa, que interessante. Na própria escola tem um espaço para visitas, muito bom. E na sequência aí tem uma pergunta que é dentro desse mesmo contexto. E na sua cidade, aí no seu bairro, tem alguma exposição, tem alguma escultura, tem algum mural? Como que é? Você já observou alguma coisa diferente? Se sim,
como que é essa experiência, ou como foi essa experiência. Enquanto as respostas estão subindo, que estão no mesmo contexto, irei fazer a leitura aqui. Por exemplo, o Nicolas, a professora Edna, esses aqui também, ó, são fiéis aqui nas aulas do 8º ano. Então, eles falaram que já visitaram também. Aí o Nicolas coloca que faz 5 anos e a visita foi muito boa, a participação. Aos alunos também da Escola Maria de Lourdes Taquera, falando que tiveram também uma experiência muito interessante em 2017. E aí, será que aqui na nossa cidade existem várias obras aí? Você já procurou saber um monumento, uma escultura que tem na sua cidade, sobre o que é, sobre quem que ela faz, a referência? Então, assim, na minha cidade tem um mural, né, lindo, na Coab 2, em Carapicuíba, onde o grafiteiro, né, Del Grafites, ele fez um mural excelente. Tem uma imagem de um índio, esse é um dos poucos, e do outro lado, assim, uma ave. Essa imagem, assim, está recorrendo, ou percorrendo o mundo, uma imagem interessantíssima, deixou a minha cidade muito mais bonita, né, deixou a cidade encantadora. E ele fala também, pesquisando sobre a experiência dele, sobre a parte de observar a cidade, e assim, eu acompanho ele nas redes sociais e verifico que ele tem um projeto social. Ele fala que a arte é o jeito dele de se expressar e vai além da vida, tá? Então, muito bem. Algumas pessoas falando assim que em Bugaçu tem um beco grafitado e por aí vai. Então, mas vamos lá para a leitura de um texto que a professora Márcia, ela elaborou. Na verdade, tem várias explicações e conceitos e nós vamos trabalhar sobre isso. Deixa eu ver se a professora consegue fazer a leitura, por gentileza. Consegue? Sim. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Então, gente, né, a arte pública ela está inserida no cenário das cidades, de forma que essas obras passam a fazer parte da paisagem de praças, ruas e demais logradouros. Essas obras são, portanto, realizadas fora dos espaços expositivos convencionais de museus e galerias, tornando mais agradáveis e belos os passeios de cidades pelo mundo. Essa modalidade artística surgiu com a função social de democratizar o acesso às artes, retirando desta o caráter elitista que se verificava até então. Então, assim, a partir da década de 70, época em que esse termo foi cunhado, começaram intensas discussões por todo o mundo na expectativa de se universalizar o acesso aos bens artísticos e culturais desenvolvidos ao longo de séculos de história da civilização. Então, nós já temos aí uma definição e o conceito, né, de arte pública. Na sequência, aí temos mais 2 imagens, a professora vai contextualizar essas imagens, onde ela fica, como que é. Então, na sequência aí, 2 imagens, olha só. Olha só, gente, nós temos 2 imagens, né, diferentes, e as 2 são exemplos, né, de arte urbana, tá? Uma delas, né, é uma escultura de Tomio Otaki, né, ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E a outra é um grafite, né, do Daniel Melin, né, na parte externa do Museu Afro Brasil, ali de Ibirapuera, tá? Então, a gente observa que nós temos aí 2 estilos bem diferentes, né, de arte urbana, tá? Uma é uma escultura, né, gigantesca, né, de dimensões aí monumentais, da Tomio Otaki, mostrando justamente essa questão do abstrato, né, na arte. E aí você vê também o grafite, né, que é essa arte que conversa mais com a linguagem das periferias, a linguagem dos subúrbios, né, da cidade, e mostra, né, de uma maneira bem mais contundente a questão da crítica social, né, diferentemente da primeira obra, né, que ela já tem uma outra finalidade, ela tem uma outra característica, mas as 2 se enquadram no contexto de arte urbana, ou seja, são obras que são feitas para a cidade, né, em um contexto da cidade. Muito obrigada. Então, na próxima aí nós temos agora na sequência a definição do conceito grafite para vocês, foi, né? E agora, eu vou tentar fazer a leitura daqui, que está um pouco longe, mas eu consigo. Vamos lá. Grafite, o conceito de grafite para vocês. Grafite, técnica de pintura em paredes que data do Império Romano em seus primórdios, então logo no início. No grafite, observamos a grafia de caracteres, letras e demais símbolos gráficos, além de desenhos realizados à mão livre, diferenciando-se dos murais tanto pelo estilo dos traços quanto pela materialidade, além de apresentar divergência em relação à sua finalidade, isso é importante, tá? Uma vez que, ligado ao movimento hip hop, o grafite em suas formas atuais surge como arte de protesto,
com a função social de conscientização em relação aos problemas ocorridos nas periferias dos grandes centros urbanos. Antigamente considerado crime de depredação do patrimônio público e privado, hoje é elevado à categoria de arte urbana devido à sua especificidade. Professora, eu vou pedir um comentário aí. Então, houve uma mudança do recorrer do tempo sobre essa questão grafite? Sim, houve uma mudança, né, praticamente, né, basicamente a partir daí, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, né, que se começou a se ter um debate maior sobre a questão do grafite nas grandes cidades, né. O grafite ele começou a ser visto não mais como pichação ou vandalismo, mas como uma forma de imprimir a identidade de toda uma faixa da população, né, que clamava aí por seu espaço, né, seu lugar ao sol, que gostaria de mostrar, né, os seus anseios, as suas necessidades e também as suas críticas, né, de uma maneira um pouco mais contundente, tá bom? Então, né, geralmente, né, é isso que acontece quando a gente vê a questão do grafite. Antes ele era considerado pichação de todas as formas, né, tanto o grafite em si como o picho, tá? Ele era considerado dessa maneira. Entretanto, né, com o passar do tempo, teve essa mudança, né? Essa mudança bem radical aí, quando o grafite ele começa a ganhar os espaços expositivos de museus, por exemplo. Só que ainda assim a gente tem uma diferenciação entre o que é grafite e o que é picho, que a gente vai ver aí em seguida. Exatamente. Então, vou deixar aí na sequência uma imagem aí para vocês perceberem do mural, os murais, né? E para vocês perceberem, então, como que é a diferença, a beleza, o contexto das cores. E agora nós vamos fazer a leitura. Aí, no caso, tem o exemplo de modelo, né, de grafites. Vamos falar sobre pichação. Por quê? O objetivo dessa aula é pensarmos, né, que na culminância, vamos assim dizer, sexta-feira, será o nosso debate. E para você criar o seu debate, você precisa aí ver os dois lados, saber o que é, como funciona. E também por isso que eu chamei a professora, né, especialista, e também outro professor especialista, para falar sobre a arte. E nesse objetivo nós vamos trabalhar então aqui a interdisciplinaridade, porque nós falamos ainda sobre o contexto de argumentos, estamos vendo obras. Então vamos lá, a definição, mais um trecho de uma obra escrita pela professora. Vou ver se ela consegue fazer novamente a leitura, por gentileza. Olha só, então vamos lá, pichação. Em uma das manifestações mais radicais e cruas do grafite urbano, deparamos-nos com as pichações. Aparentemente desprovida de qualquer lógica ou norma estética, a pichação, assim como o grafite, realiza crítica social. Diferindo-se do grafite, a pichação é enquadrada no crime de vandalismo contra o patrimônio público ou privado, uma vez que não tem autorização expressa para sua prática, nem finalidade tão explícita quanto a do grafite. A pichação surge como um libelo anônimo, com a vontade de se expressar, mesmo sem ter as elaboradas técnicas de desenho artístico encontradas no grafite. Assim, pichadores marcam pelos muros da cidade sua identidade, ao grafarem em caracteres desordenados, dados como seu apelido, bairro ou zona da cidade a qual pertencem. Geralmente, picham em bairros distantes de suas residências e, apesar da irregularidade dos símbolos e letras adotados, exprimem ali sua identidade. Então, já vimos aí a definição e diferença de o que é grafite e o que é pichação. Então, tanto que está em uma lei, né, que fala sobre o crime, ok? Nessa questão aí. E agora que nós temos as definições, já vimos um pouquinho mais, no caderno de vocês tem a atividade. Essa atividade vocês terão acesso, ela está no caderno, na página 10, conforme eu falei. E eu quero que vocês analisem com cuidado a imagem, eu vou dar alguns minutos e nós vamos ver detalhes que compõem essa imagem. Então, na tela aí para vocês, eu quero que vocês mandem aqui no chat aqui o que mais chama a atenção a respeito dessa imagem e qual foi a possível ou a intenção do autor ou do artista ao criar essa imagem. Então, o que chama a sua atenção e por quê? Qual foi a intenção? Será que ela tem uma intenção? Ou ela contrasta com alguma coisa? Ela acrescenta? Então, eu vou dar um minuto.
Olha só, gente, voltando aqui, né, nós temos uma interação muito interessante aqui, né, que a gente vai citar, que é justamente a interação do aluno Valdomiro, da professora Maria Rita. Ele diz que para ele, né, quando ele observa essa imagem, a impressão que dá é que o grafite deu vida ao lugar, né? E a aluna Rayane, da professora Soraya, citou que as pinturas colocam cores no mundo, né? A aluna Vitória também teve a mesma percepção, né, que o menino parece estar dando vida a uma cidade que está morta, né, a aluna da professora Edna, né, e o professor Petronílio cita aqui que o grafite traz vida e valoriza o pensamento. Tá? Nossa, muito bem. Assim, na questão anterior, até um professor, acho que também é da minha cidade, ele colocou que concorda, né, que aquele mural ficou excelente lá em Carapicuíba, que é o professor, até ele assim, formado em artes, tem pós-graduação, até tira esse estereotipo que para trabalhar com arte, nesse contexto, principalmente, a pessoa não estuda, porque tem sim, aí que entra a parte que eu falei, professora, da estética. Por exemplo, como eu mencionei, o Del Grafites, ele tem uma pós-graduação em artes, ele é formado em artes visuais, é professor na rede e traz toda essa parte de trabalho comunitário com a sociedade, enfim, com os grupos ali. Ele também tem esse trabalho social, ele tem uma biblioteca que ajuda os jovens, que dá acesso e também oferecem com professores cursos comunitários ali na comunidade, através da escola de arte dele. E assim, foi o que eu quero comentar um pouquinho com a professora. Tem uma técnica, né? A grafite não é aleatório. Não. O grafite, na verdade, ele tem várias técnicas, né? Não é apenas uma, tá? Você tanto pode utilizar, né, a técnica do stencil, né, quando você pega, né, aquela folha de acetato, que é a mesma folha que o pessoal usa para fazer chapa de pulmão, né? Sim. Aquela folha de acetato, por exemplo, ela é feito um molde vazado ali e esse molde ele é então colocado, né, sobre a superfície que você quer grafitar e você vai com o spray preenchendo, né, o vazado do molde. Essa é uma técnica chamada stencil para o grafite. Também nós temos a técnica mão livre, né, que é quando você pega o spray e você vai, né, grafitando, vai fazendo as imagens, você vai compondo. Ou também, né, tem muita gente que ainda utiliza a velha lata, né, de tinta com pincel e vai fazendo. Né? Então, as técnicas são imensas, são variadas. Também tem técnica que é feita com fusain, né, que é o carvão vegetal. Então, nós temos N formas, N materialidades, né? E que a gente pode estar utilizando para fazer o grafite, tá? Só que o mais importante, gente, que a gente tem que pensar é que, assim, o grafite, antes de tudo, ele tem características próprias dentro da arte, né? Como vocês observam nessa imagem aí. Então, o grafite, ele tem essa questão desse colorido muito forte, essas cores muito vibrantes. Por quê? A ideia do grafite é chamar a atenção, tá? Como é que eu vou resolver um problema social, como é que eu vou fazer uma crítica se eu não consigo chamar a atenção das pessoas para aquilo que eu quero veicular, através da imagem? Então, o grafite, ele tem essa característica, justamente de nós termos, né, caracteres, símbolos, né, elementos muito grandes, até desproporcionais às vezes, né, em relação uns aos outros, e essa questão das cores muito vibrantes. A ideia é chocar mesmo, é chamar a atenção. Observem, né, vamos pensar da seguinte forma: você está dirigindo o seu carro, né, o seu pai, você está dentro de um veículo, né, vocês estão dirigindo numa marginal. Você pode até não parar para olhar o grafite, mas aquele monte de cor, aquele vai entrar na sua visão periférica, nem que seja por um segundo, você vai virar a cabeça para olhar. E é exatamente essa a intenção do grafite, é fazer com que você sinta curiosidade de saber o porquê daquilo, né? Então, essa característica do grafite, ela é bem marcante, ela é bem séria, né? E nós temos aí várias técnicas diferentes. E cada grafiteiro, né, cada um desenvolve um tipo de traço diferente, que também marca a sua identidade como grafiteiro. Então, olha, até interessante todas as informações, porque quando nós trabalhamos os cartazes em si, nós falamos muito sobre essa questão de cores que chamam a atenção, cores vibrantes, na questão do cartaz também a escrita, como será essa escrita, pensando diretamente no público-alvo. Então,
pensa sobre isso, gente. Já são algumas dicas aí para outras situações. Ó, por exemplo, a Promárcia coloca, grafite chama bastante atenção. A professora Sônia fala que ama muito esse assunto. E o Guilherme, da professora Rosângela, traz, valoriza, traz um olhar diferente. Alguns estão colocando, chama atenção, por exemplo, o Cauã, que é da professora Marilene. Fala assim, o que chamou a atenção na imagem foi a destruição da cidade, o cenário atrás. E assim, agora eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Então, nós vamos para os próximos momentos, então, nos prepararmos para um debate e tudo mais. O que chamou a atenção, eu falei até para a professora, olha, a imagem que eu vi no primeiro momento no meu caderno, eu vi aqui que seria o nascimento de Vênus, que eu fiz relação com imagens e situações que eu aprendi lá no ensino médio e no fundamental também. O rapaz está escrevendo, ele começou, a arte liberta, então a arte liberta, isso chamou minha atenção. E a imagem ali de algumas situações, por exemplo, tem acho que a Baporu, Tarsila, alguma coisa referência nesse sentido, e atrás uma cidade, provavelmente um conjunto habitacional muito degradado, né, cheio de praticamente em demolição. Foi isso que chamou a minha atenção. E o colorido tem esse contraste, né, uma coisa em destruição e uma coisa bonita do lado. Então, fazendo esse paralelo aí, uma cidade destruída, um muro destruído, as casas, né, ali, e alguém tentando, através da arte, trazer a sua informação, dar uma vida, um colorido, conforme a Alessandra, da professora Edilene, coloca, traz um colorido para a cidade. E na sequência, já que é para poder fazer o debate, nessa mesma imagem no caderno, pede o seguinte, para vocês observarem a imagem e criar argumentos, né, que defendam a elaboração de grafites em espaços públicos. Então, esse é o momento de pensar fora da caixinha, literalmente. Você vai criar argumentos para que seja efetivo, que crie do lado positivo. Se você vai pensar pelo lado positivo, o porquê de ter grafite em vários espaços, você também tem que pensar nos contra-argumentos, porque pessoas vão pensar diferente de você, né? Então, como que você rebateria essa situação? Quais seriam os pontos ali que você conseguiria no seu debate ou nas suas ideias e pontuar ali contra o que a pessoa é diferente de não defender grafite como arte em espaços públicos. Então, essa é a primeira tarefa. Vocês usarão aí o caderno, anotarão, farão referências sobre isso. E já no mesmo contexto, para dar dicas e funcionamento, a professora Márcia também tem um material que vocês, com essas perguntas, respondendo, vocês já conseguem pensar no argumento. Então, vamos lá para momentos de reflexão. Vou até pedir para a professora fazer a leitura e depois eu pontuo algumas situações. Todos vocês irão anotar aí no caderno de vocês. Vamos lá, oitavo ano. Vamos lá, gente. Então, quais são as principais diferenças entre grafite e pichação? Porque só recentemente o grafite passou a ser reconhecido como arte. E a última questão aí é, quais são as principais características do grafite, que a gente acabou de citar ainda agora, que o tornam tão único em relação a outros estilos visuais? Anote as impressões de vocês no caderno, certo? E voltando um pouco àquela imagem, professora, uma coisa que é interessante, que é importante a gente frisar ali, que ali nós temos, né, dentro de um grafite, né, que ali é o grafite do grafite, né, nós temos aí um modelo de intervenção urbana, né, onde você vê, né, uma cidade degradada, né, um pedaço da cidade abandonado, e uma pessoa vai e revitaliza esse lugar, devolvendo à população em toda a sua beleza. E outra coisa importante quando você cita, né, esses trechos de obras diferentes, é justamente uma tentativa, né, de levar a arte por toda parte, ou seja, é uma tentativa de universalizar o acesso à arte, inclusive para quem está lá na periferia mais afastada, que não teria talvez condição, né, de estar indo a um museu verificar essas obras pessoalmente. E a oportunidade também, né, de quem já viu relembrar. Quando eu lembro, nossa, eu lembro dessa imagem lá no ensino médio, olha essa referência. Então, busca na memória e você lembra desse colorido e todo esse contexto. Então, assim, estamos preparando aí para o nosso debate, já sabendo sobre as anotações. No caderno pede para você criar argumento para defender. E como eu falei, se você criar um argumento para defender, logo você consegue pensar em pontos ou contrapontos de quem não gostaria ou não acredita que isso seja uma arte para o
nos espaços públicos, tudo bem? Então, nós aí já estamos no finalzinho da nossa aula e tem uns recadinhos a mais hoje, então só para relembrar, na próxima aula então tem outra professora convidada, ela vai também falar sobre arte, sobre grafite, que é o contexto do nosso caderno, e na sexta-feira nós temos aí um debate, além da participação de vocês aí no chat, que é muito importante, nós teremos de modo remoto também a participação de alunos. Nossa, eu esperei muito por esse momento, tá? Então, nós vimos na aula de hoje, falamos um pouquinho sobre grafite e pedimos para vocês criarem pontos, né, que revitam ou vão pensar no contexto de sustentar uma opinião e vamos pensar também nesse contexto. Cria aí seus argumentos, já manda um trechinho lá para a professora, como que você elaborou, o que você tem de ideia, já estou recebendo muita coisa, tá? Então, é isso, eu vou deixar para vocês aí as habilidades, até a próxima aula e tem um recadinho para vocês acessarem a partir de amanhã a sede, os alunos, porque tem um questionário sobre inteligência emocional. Muito obrigada, professora Márcia, valeu mesmo. Obrigada pelo convite, professora Silene. Obrigada a todos que estiveram em casa acompanhando com a gente. A gente se vê nas próximas aulas, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.